Pois é, pessoal, saiu a ata do Copom, daquela reunião que decide qual vai ser a taxa Selic. Vou aqui mostrar para vocês e falar algumas considerações sobre. Muito fácil para procurar, você digita ata Copom, aperta Enter, vai aparecer aqui ata Copom, ata do Copom Layers, né? Você clica Enter, ou melhor, você clica no link, vai aparecer, você pode ler por aqui mesmo, aqui tá por escrito no site, ou você pode baixar o PDF, é o que eu vou fazer. Vou aumentar aqui. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui a análise do que o Banco Central falou, que o Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom, né, teve da ata do dia 4 e 5 de novembro, que decidiu manter a Selic em 5%. Ou em 5% seria um sonho, né? Em 15%. Lembrando que você pode contribuir com esse canal, com esse Pix aqui, você aponta direto do seu aplicativo e manda dinheirinhos para mim, caso você queira ajudar, tá? Se inscreva neste canal, ajude esse canal a seguir forte, clique no gostei também, tá? E ative o sininho. Vamos embora? Vamos lá, galera. Vou dar um zoom aqui mais para ficar bem grande aí na tela de vocês. A justificativa para esse absurdo que foi manter em 15%. A gente sabe todo o contexto que envolve. Já falei isso, vou fazer um vídeo só sobre esse tipo de contexto, tá? E é o seguinte, primeiro aqui, a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom. Vamos lá. O ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras global. Tal cenário exige particular cautela por parte dos países emergentes, tarará, tarará. Beleza. Tem um migué aqui, né? Lembrando que, vamos lembrar o seguinte. Como eu já falei, tanto na Folha em Foco, sigam lá a Folha em Foco, que eu tô lá das 19 às 20 horas todo dia. Tanto na Folha em Foco e até aqui eu já falei que tanto o governo, né, quanto o Banco Central, eles têm os seus acertos nas suas decisões baseadas na lógica deles. O governo quer cortar juros porque, afinal, o país está desacelerando, precisamos crescer, precisamos investir. Precisamos também liberar crédito para as empresas para investirem e para a população para fazer o que ela quiser, né? Desde comprar um carro, financiar um carro, uma casa, a, sei lá, fazer qualquer coisa, não pagar tanto juros no cartão. E o Banco Central tá certo na perspectiva dele, porque ele tá sendo pressionado pelo mercado, e se ele não fizer o que o mercado quer, o mercado fica ameaçando subir, vazar com os investimentos daqui, fazendo com que o dólar aumente e, por consequência, aumente a inflação e tenha que subir juros. Ah, Luan, não concordo. Paciência. Eu tô falando aqui qual é a perspectiva de cada um, né? Mas vamos lá. Aqui foi o contexto, vamos lá. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Vê só, quando ele fala mas é uma conjunção de adversidade, certo? Está se mostrando contrário. Olha a aula de português. Mas o mercado ainda demonstra dinamismo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, a atividade econômica está diminuindo, porém, contudo, todavia, entretanto, ainda há um aquecimento do mercado de trabalho. O pessoal está tendo emprego. Ou seja, por entre as linhas, o Banco Central aqui, pela ata do Copom, está dizendo o emprego está gerando inflação. É lasca isso, né, cara? É lasca. E esse tipo de coisa aqui, porque é você, com palavras bonitas, querer jogar a culpa na população, porque a população está trabalhando. É meio aquele papo que o próprio mercado financeiro fala, né? Olha, tá gerando emprego, o pessoal tá comendo mais, se alimentando melhor, tá gerando inflação. Eu diria Sérgio Fogueses aí, complicado isso aí, hein, cara. Complicado isso aí. Isso aqui é difícil de você querer passar pano, é difícil. Não dá pra dizer que isso aqui tá certo, não. Tá errado falar isso aí. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes apresentaram um arrefecimento. Arrefecimento, né? Tá diminuindo. Mas mantiveram-se acima da meta da inflação. A expectativa da inflação para 2025 e 2026 apurado pela pesquisa Focus, permaneceram valores acima da meta, situando-se 4,2 e 4,5 e 4,2 respectivamente. Aí a gente vê aqui que sim, como eu já venho falando lá na Folha em Foco e aqui, o Banco Central é muito influenciado pelo que diz o Boletim Focus, e quem não sabe, o Boletim Focus é o boletim do mercado financeiro e ele se baseia nisso para fazer as suas escolhas, né? E lembrando aqui, o próprio Banco Central ele mudou como se faz a meta de inflação e ele persegue agora a meta
do horizonte relevante. E ele próprio disse na ata passada que estava dentro do horizonte relevante. Então eu não tô, que é de primeiro trimestre de 2027, então eu não tô entendendo por que ele tá falando que os valores estão acima da meta, já que não precisa estar em 3, precisa estar dentro daquele horizonte, né? Tudo bem. Cenários e análise de risco. Cenário prospectivo de inflação segue desafiador. Não vejo qual desafio, já que está diminuindo, né? Inclusive, vou até colocar aqui, no momento em que eu falo aqui, ó, inflação recua 0,9, menor taxa para mês em 27 anos. E aonde que tá desafiador, cara? Aonde que tá um cenário desafiador? Aí a inflação continua, acumulada continua alta, fala, né? Nos últimos 12 meses. Aí, mas quando você vai comparar nesse sentido mais aqui, ó, é a menor em 27 anos, né? Aí você vai vendo aqui, ó, o resultado depende de uma desaceleração de 0,39. Olha só aqui, ó, tá baixando, tá vendo? Tem uma que ele faz um gráfico aqui muito legal. Aí ele mostra aqui, né? E ele mostra que está diminuindo e ainda relembra que aqui teve deflação, né? Teve deflação em agosto, né, gente? Então, eu sinceramente tenho dificuldade de entender qual é essa questão aqui que ele fala de desafiador. É mais assim, como eu já disse para vocês, eles falam, o próprio Haddad falou que o mercado financeiro ele pressiona, né, o Banco Central, e eles têm que se justificar. E eles estão falando aqui uma linguagem para passar para o mercado financeiro, ó, a gente está sendo responsável e tal, entendeu? Vamos lá, o cenário externo ainda segue incerto. Tudo bem, tem o dono de Trump aí mantendo tudo incerto realmente. Risco de longo prazo, aí fala negociações entre Brasil e Estados Unidos, né, que mostra-se incerta. Política monetária de shutdown, né? Realmente, porque quando você tem a maior economia de uma forma incerta como ela reage, né, aos desafios econômicos, né? A gente sabe que a economia americana, né, norte-americana, ela pode afetar o mundo todo com as decisões econômicas dela, tudo bem. A atividade econômica doméstica manteve trajetória moderada de crescimento, né? Moderada e tá caindo, né? Graças à Selic altíssima. Delineado pelo comitê até agora concretizando, né? Os dados mais recentes corroboram, no geral, redução gradual do crescimento, sim. Inflexão do ciclo econômico. Vamos lá. A moderação e a própria heterogeneidade, sim, são compatíveis com a política monetária em curso, porque vocês estão botando uma taxa lá nas alturas, então é natural que se diminua a atividade econômica, né? O mercado de crédito, por exemplo, segue apresentando uma desaceleração mais nítida, obviamente, porque quem é que vai querer crédito com juros lá na casa do caramba, né? Vamos lá, compatível com a política monetária em curso. Ou seja, eles têm, aqui nas palavras dele, que eles querem mesmo diminuir o crédito para que diminua a atividade econômica. Essa é a intenção aqui explícita do Banco Central, que diminuindo a atividade, porque é assim que, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: como é que o Banco Central ele faz para diminuir a inflação? Eles diminuem a atividade econômica. Qual é o problema disso? Porque isso pode gerar não está gerando, ainda bem, mas ela pode gerar desemprego, mas aí o Lula camisa 10 está fazendo reverter isso aí, né? E o Haddad, e não está gerando desemprego, né? O que se mostra bastante diferente do que geralmente acontece, né? Para você ver como a economia ela é dinâmica. Beleza, vamos lá. Política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente no de estima da demanda agregada. Curva de juros, a expectativa de inflação medida por diferentes instrumentos obtidos de diferentes grupos. Trajetória em declínio, mas permanece acima da meta em todos os horizontes. Só se mudou do Copom para cá, do Copom anterior para cá, mas vamos ver, né? Aí ele fala aqui em desancoragem de expectativa de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do comitê e deve ser combatida. O que é que ele está falando com desancoragem de expectativa? Desancoragem vem de âncora, ancoragem, âncora. O que é que a âncora faz? Ela para o navio, quando ela é jogada, ela para, o navio para. Quando tem uma desancoragem de expectativa, quer dizer que a expectativa está fazendo assim, ó, tá flutuando, fica incerto. Aí a expectativa do mercado fica, não sei se vai. Ele quer dizer isso, né? Expectativas desancoradas aumentam o custo da desinflação em termos de atividade. O que ele quer dizer com isso? Como o mercado ele acha
ele acha que tem que manter a taxa lá, ele vai manter para ancorar as expectativas. Basicamente é isso. O cenário de convergência e inflação torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos, né? Aí o que é que ele quer dizer com isso? Por exemplo, Boletim Focus. Aí a gente entra, pega aqui, vai abrir aqui, baixar PDF. Era para baixar, baixou. Aí a gente vê aqui, cadê? Não tá indo, tudo bem, vou clicar aqui. Vamos lá, Selic. Selic tá em 15. Aí você vê, quando ele fala em longo prazo, desancorado em longo prazo, você vê que a expectativa de queda é bem pequena, ó. 2026, 12,25, 2027, 10,50, 2028, 10. Aí por isso que ele fala que está no longo prazo desancorado, porque ele acha, né, na minha interpretação do que foi falado, que se tivesse com ancoragem de expectativas, estaria bem menor a expectativa de queda de Selic, né? Vamos lá, vamos passando. Leituras recentes da inflação seguem indicando uma dinâmica mais benigna em relação ao início do ano. Combinação de um câmbio mais apreciado, comportamento benigno da commodity, tá? Para uma redução da inflação do bem industrializado de alimento, beleza? Aí ele vai falando aqui, questão dos preços de câmbio. Cenário de referência previsão para a inflação acumulada em 4 trimestres são respectivamente 4,6 e 3,6 para o horizonte relevante da política monetária segundo trimestre de 2027. A projeção da inflação utilizando o cenário de referência extraído da pesquisa da Fox se manteve acima da meta de inflação em 3,3, tá? No Copom passado foi ótimo. No Copom passado estava dentro do horizonte relevante, é que ele já mostra que não está mais, né? Beleza, aí tá, já tem uma justificativa para manter, né? Balanço de risco avaliou-se que o cenário de maior certeza segue apresentando riscos mais elevados do que o usual, tanto da alta quanto baixa para o cenário de inflação. Enfim, aqui eu não acho muita justificativa não, é mais meter o migué, né? Aí ele vai falando, olha, vamos manter prospectivamente aqui, o comitê seguirá acompanhando o ritmo da atividade econômica fundamental, discussão sobre a condição de política monetária, o Copom passou então a discussão, adoção de cenário, até aqui a moderação gradual na atividade em curso, certa diminuição da inflação corrente e alguma redução na expectativa de inflação. No entanto, o comitê seguirá vigilante e não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado. Senhor Jesus nos acorde, né? Basicamente ele falou aqui, calma mercado, se precisar, olha, não vou diminuir como você está pedindo, mas se precisar eu aumento, tá? Então calma. Basicamente tá mandando um recado pro mercado financeiro, né? Eu tô aqui preocupado, mas eu entendo porque o Banco Central fez isso, porque ele tá reagindo à chantagem do mercado, né? O mercado financeiro é um chantagista, né? Basicamente. Bem, aí vamos lá, decisão de política monetária. O Copom decidiu manter a taxa de 15 e entendo que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta de longo prazo relevante, né? De horizonte relevante, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade do preço. Cenário atual do mercado marcado por elevada incerteza exige cautela. Tadadá. Manutenção, ó, o comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente das taxas de juros por um período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação, né? Essa frase aqui me deixa preocupado. Por quê? Porque a gente está no fim do ano, só tem mais uma reunião. O Focus, o Boletim Focus fala que em 2026 nós teremos previsão de cortes, né, de 2,75 pontos. E aí eu fico pensando, né, nível corrente de alto aqui prolongado. Aí eu fico pensando, quando que vão começar esses cortes, né? Quando que vão começar esses cortes? Talvez não no início do ano. Esse ano esqueçam, tá? Vamos lá. Comitê enfatiza que seguiria vigilante, pipipipopopó. Votaram, aí mostra quem votou, né? Todo mundo foi unânime, né? Aí aqui ele mostra como é que tá aqui as projeções, né? A projeção tá aqui para 4,6. Esse aqui, 3,6. E em 2027, 3,3, né? Que é lá o centro da meta, né? Que ainda não está no centro da meta, segundo foi dito aqui mais anteriormente. Bem, galera, vê só, é isso. Sigo preocupado, mas não surpreso, né? O Banco Central, ele se manteve, apesar da gente não querer isso, mas se manteve coerente com o que falou. E vamos esperar aí os próximos capítulos e torcer para que se diminua o quanto antes no início do ano que vem, né? Se possível, na primeira reunião do ano que vem já diminua, o que eu acho difícil, mas
de certeza vai começar a cair ano que vem, tá? Não esqueça de me seguir, curta, ajuda esse canal a crescer. Vamos embora, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.